Bom dia! Estamos aqui mais uma live, são 7h39, aqui na sede da Kaiser Advogados, para compartilhar, né? Como já tem sendo de praxe, os assuntos, algumas informações jurídicas, algumas dicas aqui, que podem ser importantes, relevantes aí, para quem vem nos assistindo, né? Nossos amigos, clientes aí. Então vamos falar aqui, como já falei algumas vezes, essas lives aqui, preferencialmente vai ser feito cedo da manhã, talvez mais cedo ainda, e nós vamos compartilhar aqui assuntos do dia, né? Do dia anterior, o que aconteceu no dia anterior, alguns assuntos importantes que podem ser úteis, né? Informação de qualidade. Então vamos lá, né? 7h39. Bom, ontem tivemos uma nota de exigência. O que é uma nota de exigência? Quando a gente faz um requerimento para registrar um título na matrícula do imóvel, que nesse caso era uma escritura pública de inventário extrajudicial. Então só para a gente ficar na mesma página, né? Alguém que não sabe bem o que é matrícula, o que é escritura, vamos lá, rapidinho. O que é a matrícula do imóvel? Também chamada de álbum imobiliário, né? Matrícula do imóvel é um documento que fica no chamado ofício de registro de imóveis da comarca, da região do imóvel, tá? E cada imóvel tem uma matrícula única, né? O imóvel não pode ter várias matrículas, a não ser que seja várias matrículas de pedaços diferentes de uma área, mas cada pedaço, a matrícula é única, isso que é importante destacar. Então na matrícula do imóvel aparece ali a descrição deste imóvel, as dimensões, as confrontações para identificar o imóvel, né? Sei lá, no cabeçalho, lá tem o número da matrícula, tem qual é o registro, qual é o ofício que ele está registrado, depois vem a descrição do imóvel, e aí, logo após a descrição, diz qual é a procedência dessa matrícula, se é uma matrícula que foi criada em um loteamento, num desmembramento, num condomínio, ou ela foi uma substituição de uma outra matrícula. Então, a origem desta matrícula, como é que ela surgiu, como é que ela foi criada. Antigamente não tinha, né? Fazia a matrícula nova, não dizia de onde veio. Atualmente é obrigatório que tenha a procedência da matrícula. Então tá lá a descrição, lá o número da matrícula, onde é que ela está registrada, a procedência dela, e depois começam, aí o primeiro proprietário vai dizer, proprietário da matrícula, aí tem um proprietário. Esse proprietário é o primeiro, quando ela é criada vai ter um proprietário inicial. Depois, essa matrícula é um registro contínuo. Cada evento que acontece com aquela matrícula vai sendo registrado. Esse proprietário vendeu para o fulano de tal, vai lá dizer, compra e venda, vendedor, fulano de tal, comprador, aí vem o nome, valor que foi, um resumo do negócio feito, qual é o título, se é uma escritura pública, se é uma promessa de compra e venda. Lembrando que imóvel, a transferência definitiva do imóvel só pode ser feita por escritura pública. Então, se tem uma penhora, vai aparecer lá. Se tem algum mudou, foi alterada a dimensão do imóvel, estava errado, foi feita uma retificação, vai aparecer um outro evento lá. Então, a matrícula, todas as modificações e os acontecimentos relacionados a ela, eles vão sendo registrados no histórico da matrícula. Às vezes vai ter uma matrícula lá com 10 páginas, porque é uma matrícula antiga e já tem vários acontecimentos, né? Depois temos a escritura, que muita gente confunde matrícula com escritura. O que é a escritura pública? Escritura pública é um contrato, só que é um contrato que a lei exige que para transferir imóvel para algumas outras coisas tem uma solenidade. O documento tem que ser público. Então a escritura, por exemplo, a escritura de compra e venda, ou uma escritura de inventário extrajudicial, ela tem que ser feita com um tabelião, ele tem alguns requisitos que ele precisa verificar para poder fazer essa escritura, né? E também ele tem que ler em voz alta. Então tem uma série de requisitos que a lei exige para que, para alguns tipos de negócio, entre eles compra e venda de imóvel, para transferir definitivamente tem que ser por escritura pública. Então só para a gente diferenciar o que é matrícula, o que é escritura. Então ontem tivemos uma nota de exigência. O que acontece? Foi feita uma escritura, né, de inventário extrajudicial, uma partilha, um documento que determina ali que está sendo transmitido da pessoa que faleceu para um ou mais herdeiros, né? Também tem alguns requisitos para poder fazer pela via extrajudicial a partilha, né? No caso não pode ter litígio, tem que ser amigável, não pode ter menores de idade. Esses são os principais requisitos para fazer uma partilha extrajudicial, inventário extrajudicial. Então, nesse caso aqui, a nota de exigência é o seguinte: quando você vai, então nós temos a escritura, e nós temos que levar ela ao registro de imóveis para que ela seja registrada, averbada na matrícula, né? Porque se eu fizer só a escritura pública, ela é pública, ela não está tabelionada, mas se ela não tiver na matrícula do imóvel, eu não me protejo contra terceiros. Então é importante destacar que só fazer a escritura pública não é suficiente para estabelecer uma proteção contra terceiros. A escritura pública ela tem um valor de proteção entre as partes que fizeram o negócio, mas para deixar público, para que esse imóvel daqui a pouco não possa ser vendido ou ser feito outro negócio sem o consentimento, para se proteger até de fraude a credor, tem que fazer o registro da escritura na matrícula do imóvel. Importante destacar isso. E aí, quando se leva um documento para registrar a matrícula, o registrador ele tem a obrigação de fazer uma conferência para ver se esse título preenche todos os requisitos, se ele está correto, e aí, se tiver tudo correto, ele é obrigado a fazer o registro, né? E ele tem um prazo de 15 dias úteis para fazer o registro. Quando se protocola lá algum título para registrar a matrícula, inclusive sai uma pré-anotação, uma preferência. Se alguém vier com outro título depois, nesse meio tempo, vai ser primeiro analisado o primeiro, né, por ordem de preferência, chama-se pré-anotação. E aí, ele olha lá, tá tudo certo, eu vou fazer o registro. Quando tem alguma coisa que não está certa, antigamente se chamava nota de impugnação. Só que aí os registradores dizem, não, isso aqui eu não vou registrar por causa disso, disso e aquilo.
a lei e as normas que estabelecem aí, as obrigações, as regras para essas serventias públicas, que são os registradores de imóveis, tabeliões e tal, definiu que trocou o nome desta nota de impugnação para nota de exigência. Por quê? Porque o natural é que o título ele seja registrado. Então, o registrador, quando tem alguma coisa errada, ele não deve fazer uma nota de impugnação e dizer que aquilo, porque ele não deve se insurgir contra o registro do título, e sim fazer uma exigência. Diz, olha, eu posso registrar isso aqui, porém, tem esse detalhe aqui que está errado, precisa ser arrumado. Sendo arrumado este detalhe aqui, eu faço o registro. Né? Importante também, muita gente reclama que, às vezes, o registrador faz uma exigência, daqui a pouco se cumpre aquela exigência, depois ele faz outra, se cumpre aquela, depois ele faz outra. Isto é vedado pelo ordenamento, tá? Importante. Detalhe importante aqui. O registrador tem obrigação, e está estabelecido na lei 6.015 e em outras normas que regem aí o trabalho dessas serventias públicas, ele tem obrigação, quando ele recebe um título para registro, de verificar todos os detalhes e fazer uma única nota de exigência dizendo o seguinte: olha, se preencher esse requisito aqui, que eu identifiquei que está incorreto, vai ser registrado. Ah, isso foi uma alteração aí nas normas, porque para evitar, porque às vezes é uma nota de exigência atrás da outra. Aí isso dificulta o trabalho do advogado que está fazendo, ou da parte, que tem que ir atrás de informações muitas vezes, né? Dificulta e acaba estendendo isso no tempo. Então ontem tivemos uma nota, no caso era uma coisa bem simples, o nome que está na matrícula tem uma letra diferente na escritura, uma letra do nome saiu diferente, alguma divergência entre a certidão de casamento, depois mudou de nome, era uma senhora que faleceu há muito tempo, e então a gente vai examinar isso hoje para resolver. Bom, próximo assunto aqui, também tivemos uma exigência, um procedimento de uso capião extrajudicial, que nós consideramos aí, na interpretação jurídica, que é uma exigência que está extrapolando o que pode exigir o registrador de imóveis para fazer um uso capião extrajudicial. Ele está fazendo uma exigência que não está prevista em lei, né? Uma interpretação dele. Né? Essa é a nossa análise. Então, para isso, existe um remédio, porque o contribuinte, através do seu advogado, não pode ficar à mercê também de cada registrador de imóveis, cada registro de imóveis, fazer a sua própria interpretação e daqui a pouco ser o senhor do direito. Ele não vai fazer e pronto. Não, não é assim. Para isso existe um remédio jurídico chamado suscitação de dúvida. Se o registrador de imóveis está fazendo uma exigência que fora do que ele poderia exigir para aquele caso, e entra com uma petição de suscitação de dúvida, né, que vai para um juiz corregedor. É um juiz, não é um processo judicial, é um procedimento bem mais simples. Vai lá para o juiz vai abrir para o contraditório, para o registrador dizer por que ele está exigindo aquilo ali. A parte, através do seu advogado, também vai dar os seus argumentos e por que considera que aquilo não poderia estar sendo exigido, e aí o juiz vai emitir uma decisão. Se ele vai dizer que o registrador tem obrigação de fazer o registro, ou não, se ele concorda com a exigência que está sendo feita pelo registrador. Ou para dar uma decisão intermediária, olha, concordo com essa e com essa, mas essas outras aqui não vão poder ser exigidas. Isso é para contrabalancear, para que não se atribua ao registrador de imóveis um poder excessivo. Daqui a pouco ele está definindo o que ele quer, o que ele acha que pode, o que acha que não pode. Não, e não é ele que define. Quem define é a lei. Então vamos nos insurgir, nós vamos provavelmente, muitas vezes, quando se faz acontece esse tipo de coisa, já aconteceu, e a gente faz para o próprio registrador de imóveis um pedido, um novo pedido, dizendo que, caso não seja atendido, vai se suscitar a dúvida, e aí com mais embasamento para procurar convencê-lo juridicamente de que ele está equivocado, em muitos casos resolve. Às vezes ele muda de ideia, eu entendi, vamos fazer isso aqui. Já aconteceu conosco em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul também, e para isso é muito bom, porque às vezes se abrevia muito tempo. Né? Ontem também tivemos uma audiência, um reclamatório trabalhista aí de um cliente, e o cliente contratou um empreiteiro para fazer uma obra e está sendo acionado na Justiça do Trabalho como segunda reclamada, né? Por ser o contratante da obra. Existe aí um provimento, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que determina que o dono da obra ele não tem responsabilidade sobre os empregados do empreiteiro. Não tem responsabilidade. Salvo, só que aí esse entendimento era pacificado até 2017. Depois, em 2017, veio uma ressalva, veio uma vírgulazinha que foi colocada, que é salvo ser contratar um empreiteiro que não tem idoneidade financeira. Aí complicou tudo, porque o simples fato dele não ter dinheiro para pagar o trabalhador já fica na Justiça do Trabalho uma interpretação de que foi contratado um empreiteiro que não é idôneo financeiramente. Então, muito cuidado quando for contratar uma obra, um empreiteiro que vai ter empregados trabalhando lá, mesmo que você não seja construtor civil, mesmo que não seja incorporado, vou contratar uma obra na minha casa, vou contratar uma obra aqui na minha empresa, uma reforma aqui, vai contratar um empreiteiro, tem que ter um cuidado de pedir no início e depois a cada pagamento todas as comprovações de recolhimento das obrigações sociais, comprovação de pagamento dos empregados, certidões negativas. Muito cuidado na contratação de empreiteiro. De preferência, contratar alguém que tenha absoluta idoneidade financeira. Vai pagar mais caro um pouco, aí vai pegar o orçamento barato, o cara vai lá, depois não paga os empregados, vai vir reclamatório. Nessa ocasião, ontem, fizemos um acordo, até saiu um valor bem baixo, para a exclusão do nosso cliente. Então, o reclamante ele vai continuar contra a empresa para a qual ele trabalhava, que era o empreiteiro, e fizemos um acordo aqui num valor até bem razoável, para a exclusão do nosso cliente.
Né? Então esse foi o outro acontecimento de ontem. Depois, parte da tarde, isso tudo de manhã, parte da tarde, ontem tivemos um despacho com a juíza aí, de um inventário que estamos trabalhando, um inventário que, quando assumimos, havia mais de 20 milhões de reais de débitos que penhoravam os bens deste inventário, e nós assumimos uma missão quase impossível de buscar a prescrição, porque eram débitos de 30 anos com a Fazenda Nacional, de uma empresa que faliu, e aí penhoraram bens do inventário, e se arrasta há quase 30 anos. E nós, graças a Deus, aí, com muito trabalho, muito empenho de uma equipe aqui do nosso escritório, nós já conseguimos a extinção, já transitada no julgado, de cerca de 17 milhões de reais desses débitos. Então, existem ainda outros entraves nesse inventário, execuções fiscais de municípios, outras coisas menores, algumas disputas aí que vão ter que ser resolvidas no caminho, mas estamos indo bem nesta questão, uma causa complexa, muito difícil, que estava abandonada, passaram vários advogados, e nós assumimos um contrato totalmente de risco, uma batalha quase impossível, porque o patrimônio, as dívidas eram 4 ou 5 vezes o valor do patrimônio, mas está dando certo. Então, seguimos em frente. Ontem fomos despachar com a juíza deste inventário. É importante sacar que isso é uma prática nossa, né? Nós vamos despachar pessoalmente com a juíza, ou seja, conversar com a juíza, né? Sobre o processo. Porque isso é importante, essa conversa. O judiciário tem um volume muito grande, os juízes estão a todo momento julgando e despachando, e os seus assessores. Então, tem muitos colegas também que reclamam, dizem, o juiz não entendeu direito. Então, para isso se conversa, está na lei, está previsto em lei, que o juiz recebe os advogados. Ou, na pior das hipóteses, fazem um despacho de forma online. Né? Nós procuramos sempre tentar falar presencialmente com o juiz, e quando se trata de recursos de segundo grau, vamos falar com os desembargadores, tanto com o relator, que vai fazer o relatório de julgamento e vai votar, como também, geralmente são 3 desembargadores, vamos também falar pessoalmente com os outros 2 desembargadores, para explicar o caso, não é para fazer nada de misterioso, e nem muito menos fora da lei, absolutamente, para deixar claro isso aqui, porque às vezes a pessoa aqui foi falar com o juiz, não, explicar o detalhe do caso, o detalhe do nosso argumento, o detalhe do direito do cliente, às vezes é um detalhe. Eu sempre digo, direito se decide no detalhe. Não fosse assim, não precisava nem de judiciário, nem de juiz, nem de advogado. Era só olhar, ler, está escrito ali na lei e aplicar. Mas na prática não é bem assim. As discussões vêm, as duas partes têm razão muitas vezes, e é um detalhe que decide. É a prova, o detalhe da prova, um detalhe jurídico. É uma tese que junta alguns princípios jurídicos para formar um convencimento. As coisas são mais complexas às vezes do que parecem. Né? E para isso, uma conversa às vezes é muito mais eficaz do que simplesmente escrever. Né? Então fizemos esse despacho e tivemos um andamento bom ontem. Né? Também ontem recebemos aqui um cliente nosso, que é uma empresa de intermediação de negócios imobiliários, trabalha tanto com locação quanto com venda, e para fazer uma ação de despejo, né? Algum que não está fazendo o pagamento do aluguel, e vamos fazer uma ação de despejo. Essa ação, inclusive, ela está sem garantia, porque o título de capitalização que foi dado como garantia não foi aceito. Vamos analisar esse caso hoje com calma, chegou ontem para nós, e vamos fazer análise para encaminhar esse assunto. Por último, aí, para fechar, agora de manhã recebemos informação de uma penhora de um valor de R$700 de um cliente nosso. Na conta, ele tem uma execução fiscal que nós estamos trabalhando, já liberamos o imóvel, tinha uma penhora do imóvel residencial, já está liberado, né? E agora vamos partir para uma alegação de prescrição. No entanto, houve uma pedido de penhora de restituição de imposto de renda na conta dele, e foi penhorado, valor baixo, e que nós vamos alegar impenhorabilidade, porque a restituição de imposto de renda, né, cabe aí uma interpretação por analogia, né, de que esse valor que ele tem para receber de volta era proveniente, foi pago, esse imposto de renda que foi pago, a maior que ele está recebendo a restituição, ele era oriundo do salário lá na origem. Então, veja, o imposto de renda não é diretamente, então, imposto de renda não é salário, né? Restituição de imposto de renda não é salário, mas a origem é salário. E salários de provento são impenhoráveis, salvo algumas exceções. Então, nesse caso aqui, vamos fazer por analogia essa alegação para que o cliente receba de volta, seja determinada a liberação, reconhecida a impenhorabilidade deste valor. Então era isso, pessoal, por hoje. Vamos em frente. Qualquer dúvida, quem precisar de alguma dúvida aí, pode mandar os comentários, pode entrar em contato aqui com a Carla, pelos nossos canais de atendimento, que estamos à disposição. Todos bom dia.